Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar benefícios espirituais abundantes. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir a parte 12 da jornada terapêutica de capelania evangélica prisional ou carcerária. A pior prisão é a prisão mental. E nesse momento vou compartilhar especificamente para você uma abordagem especial, dinâmica, contextualizada dos Salmos, capítulo 23, o capelão evangélico e os Salmos 23. Os Salmos 23 é o mais lido no mundo. É bem provável que nenhum salmo seja mais conhecido ou mais universalmente amado do que este. Os Salmos 23 é um reservatório inesgotável de consolo para os capelães evangélicos e dessa fonte jorra copiosamente refrigério para os cansados, força e entusiasmo para os fracos e alegria para os tristes. O Salmos 23 é o primeiro que as crianças decoram e é o texto mais lido à beira do leito de enfermidade e o predileto dos cultos fúnebres. Nos Salmos, ou nesses Salmos 23, marinheiros têm achado o porto, os errantes têm encontrado o caminho, os tristes têm encontrado o consolo e os doentes têm encontrado a cura. Esses Salmos 23 têm sido musicado em centenas de canções, traduzido em milhares de línguas e domiciliado em milhões de corações. O Salmos 23 expressa confiança na bondade de Deus. A simplicidade desse Salmo 23 tem profundidade e força por trás dele. Há uma estreita conexão entre os Salmos 22, 23 e 24. O Salmos 22 apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como o bom pastor que deu sua vida pelas suas ovelhas. No Salmos 23, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o grande pastor que vive para suas ovelhas. Desculpa, eu quero que você se lembre dessa verdade teológica. No Salmos 24, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador,
é o Supremo Pastor que vai voltar para galardoar as suas ovelhas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o bom, o grande e o Supremo Pastor. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ama as suas ovelhas, cuida delas, deu sua vida por elas e as guiará à casa do Pai, à bem-aventurança eterna, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Guarde essas verdades teológicas em sua mente. Em suma, podemos dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Roi, o seu pastor pessoal. Salmo 23, 1. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Jireh, o pastor que provê as necessidades. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Shalom, o pastor que te faz descansar nas jornadas árduas da vida. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Rafá, o pastor que te sara das suas enfermidades e doenças. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Tzidkenu, o pastor que te justifica e te perdoa por amor dele mesmo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Shammah, o pastor que caminha com você no vale da sombra da morte. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Yahvé Nissi, o pastor que te dá vitória diante dos inimigos. Guarda essas verdades teológicas, capelães evangélicos, em suas mentes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmos 23, 2. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, 3. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23, 5. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, versículo 6. Capelão evangélico, permita que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente em sua mente. Muitos benefícios espirituais advirão. E você está conectado na jornada terapêutica de capelania evangélica prisional. Davi, nestes Salmos 23, está falando não como um pastor, embora fosse pastor, mas como ovelha, como membro de um rebanho. Davi
diz como forte sentimento de gratidão, devoção e admiração. Era como se estivesse falando em alta voz. Vejam quem é o meu pastor, o meu dono, meu administrador, o Senhor. Já parou para pensar nisso? Afinal, Davi sabia, por experiência própria, que a sorte de uma ovelha dependia grandemente do tipo de pessoa que fosse o seu pastor. Alguns pastores eram bondosos, mansos, inteligentes, corajosos e altruístas em sua dedicação ao rebanho. Sob os cuidados de certos pastores, as ovelhas teriam que lutar, passar fome e sofrer dificuldades sem fim. Aos cuidados de outro pastor, as ovelhas, se desenvolviam e cresciam satisfeitas. Capelão evangélico. Portanto, se o Senhor é o seu pastor, você precisa conhecer algo de seu caráter e compreender um pouco de sua capacidade. As ovelhas não cuidam de si mesmas, como supõem alguns, mas qualquer outro tipo de criação, elas exigem atenções e cuidados meticulosos. A verdade e das mais trágicas é que muitas pessoas que jamais se colocaram sob a orientação ou domínio ou senhorio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, afirma: o Senhor é o meu pastor. Algumas pessoas parecem ter esperanças de que simplesmente pelo fato de admitirem que Ele, o Senhor, é o seu pastor, de alguma forma gozarão de benefícios de seus cuidados e orientação, sem terem que pagar o preço de abandonar seu insensato e ilusório modo de viver. É impossível ser as duas coisas. Ou o homem pertence a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ou não. Eu quero que você se lembre disso. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, advertiu de que haveria um dia em que muitos diriam: Kyrios, Kyrios, Senhor, Senhor, em teu nome realizamos coisas maravilhosas. Mas ele replicará que nunca os conheceu, como seus: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Esta é uma verdade das mais sérias e graves e que deve levar os capelães evangélicos reais a sondarem os corações, a examinarem as suas intenções e o relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Será que realmente você pertence ao Senhor?
Será que realmente reconhece os direitos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sobre a sua vida? Será que você aceita a autoridade e reconhece o direito de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, como sua propriedade? Você tem plena liberdade e total senso de realização vivendo assim? Você sente um objetivo certo e um profundo contentamento pelo fato de estar sob a orientação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Você de fato e verdade experimenta descanso e repouso, bem como felicidade em pertencer a Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Se assim é, com genuína gratidão, você vai proclamar, anunciar como Davi: o Senhor é o meu pastor e estou fascinado em pertencer a Ele, pois é assim que vou crescer em todos os níveis e sentidos e me desenvolver nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o meu Senhor e pastor. Guarde essas palavras em suas mentes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Que declaração positiva, corajosa e cheia de entusiasmo para alguém fazer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Obviamente, este é o sentimento de uma ovelha plenamente satisfeita com seu dono, perfeitamente com sua sorte na vida. Como o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. A expressão nada me faltará traz um conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados em todos os níveis e sentidos na vida de uma ovelha. Mas existe um segundo significado. É a ideia de estar plenamente contente com os cuidados do bom pastor e, consequentemente, não desejando nem ansiando por nada. Nada me faltará, não ficarei sem os sábios cuidados e orientação de meu mestre. Guarde essas palavras em suas mentes. Capelães evangélicos reais, para compreender bem o significado mais profundo dessa declaração simples, é necessário entender a diferença que existe entre pertencer a um mestre ou ao outro, ao bom pastor ou a um impostor. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, teve grande cuidado em observar a qualquer um que estivesse pensando na possibilidade de segui-lo, que era impossível servir a dois senhores. Ou pertencia a um ou ao outro. A satisfação devia ser a marca do homem ou mulher que deixou seus problemas nas mãos divinas de Jesus Cristo, o Filho
de Deus Salvador. Em contraste, o cristão simples, a pessoa humilde, a ovelha do pastor, pode erguer-se satisfatoriamente e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estou perfeitamente satisfeito sob o controle que Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, exerce em minha vida. Quer saber o motivo? Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o pastor para quem nenhum problema é grande demais no que diz respeito ao seu cuidado pelo rebanho. Já parou capelães evangélicos para pensarem nessa verdade teológica? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é um pastor que sobressai por causa de seu amor pelas ovelhas, que as ama por elas mesmas, por seu deleite nelas. Se for preciso, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai trabalhar o tempo que for necessário para que as ovelhas recebam cuidados adequados em todos os detalhes. Acima de tudo, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é muito cioso de seu nome e de sua reputação de bom pastor. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é um pastor que se deleita em seu rebanho. Para ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não existe recompensa maior, nem satisfação mais profunda do que ver suas ovelhas contentes, bem alimentadas, seguras e desenvolvendo-se sob seus cuidados. Isto é realmente sua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dedica tudo que tem a essa obra. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, praticamente entrega-se em favor dos que são seus. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não poupará esforços, dificuldades e labores no sentido de proporcionar-lhes a melhor relva, o mais rico pasto e amplas provisões para o inverno, bem como água pura. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não poupará esforços os sofrimentos para providenciar abrigo nas tempestades, proteção contra animais impiedosos, doenças e parasitas, aos quais as ovelhas são tão susceptíveis. Já parou para pensar nos cuidados do bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sobre a sua vida, meu amigo e minha amiga capelão ou capelã evangélica? Desde o primeiro clarão da aurora até tarde da noite, o pastor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, totalmente desprendido, mantém-se atento ao bem-estar de seu rebanho, pois o ovelheiro diligente levanta-se cedo e sai logo de manhãzinha para examinar seu rebanho. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o primeiro contato do dia. Com olhos de conhecedor
perspicazes e compassivos, ele e somente ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, examina as ovelhas para ver se estão bem, se estão satisfeitas, se estão podendo manter-se de pé. Em questão de instantes, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sabe dizer se foram molestadas durante a noite, se algum está doente ou se carece de cuidados especiais, pois o Espírito Santo está dentro de nós e nos consola, nos abençoa e gera saúde mental, emocional, espiritual e física várias vezes durante o dia. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, corre os olhos pelo rebanho para certificar-se de que tudo está bem. Nem mesmo à noite negligencia as carências dela. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dorme, como se diz, com o olho fechado e outro aberto, não tosqueneja, pronto a saltar e proteger suas ovelhas ao menor sinal de perigo. Esta é a sublime ilustração do cuidado que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dedica àqueles que se acham sob sua orientação e cuidado. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sabe tudo a respeito de sua vida, de manhã até a noite. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Pense nisso, capelães evangélicos reais. Pense nisso, capelães evangélicos reais. Apesar de termos tal Senhor e amo, a realidade é que alguns capelães evangélicos não estão satisfeitos com a autoridade dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Alguns capelães evangélicos acham-se insatisfeitos, sempre pensando que a grama do outro lado da cerca parece mais verde. São as gramas das falsas religiões e da falsa heresia dos falsos mestres. São capelães evangélicos carnais e poderíamos chamar de saltadores de cerca, que desejam aproveitar ao máximo dos dois mundos. Um pastor de ovelhas certa vez disse: tive certa vez uma ovelha cuja conduta tipificava perfeitamente essa espécie de cristão. Era uma das mais belas que já possuí. Tinha uma conformação proporcional, forte constituição e um excelente manto de lã. Sua cabeça era limpa, alerta, os olhos brilhantes e bem feitos. Suas crias eram sempre cordeiros fortes que se desenvolviam rapidamente. Mas apesar de todos esses atributos atraentes, ela, a ovelha, possuía um defeito bem grave. Era inquieta, descontente, uma saltadora de cerca,
tanto que apelidei de irrequieta. Essa ovelha causou-me mais problemas que todo o restante do rebanho. Não importava qual fosse o pasto que o rebanho estivesse, ela sempre ficava a rebuscar ao longo das cercas ou da linha litorânea. Morávamos perto do mar, procurando vãos que pudesse atravessar a fim de pastar do outro lado. Não que lhe faltasse relva. Meus campos era meu orgulho e prazer. Nenhum outro rebanho das redondezas dispunha de melhores condições, mas para de irrequieta aquilo já era um hábito estabelecido. Nunca estava contente com a situação. Muitas vezes, quando conseguia forçar uma cerca daquelas e abrir caminho para o outro lado, acabava encontrando um pasto ralo, queimado e seco, de tipo inferior. Contudo, nunca aprendia a lição e continuava a furar cercas. E se ela fosse a única a fazer isso, já era bem desagradável, mas o pior é que ensinava seus cordeirinhos a fazerem o mesmo. Eles seguiam o exemplo dela e logo se tornavam tão habilidosos na fuga quanto a mãe. Todavia, o pior de tudo era o exemplo que dava para outras ovelhas. Em pouco tempo, ela passou a conduzir outros pelos mesmos vãos e pelos trilhos perigosos junto ao mar. Depois de suportar suas tendências más durante todo o verão, afinal, cheguei à conclusão de que, para evitar que o resto do rebanho se tornassem irrequietos, essa ovelha devia ser sacrificada. Não poderia permitir que uma ovelha teimosa e insatisfeita arruinasse toda a operação da fazenda. Foi difícil tomar aquela decisão, pois eu amava do mesmo modo que amava o restante das ovelhas. Sua força, beleza e vivacidade eram uma satisfação para os olhos. Mas certo dia tomei o cutelo, emolei-a. Sua tendência de furar cercas foi detida. Não houve outra solução para o problema. Era uma ovelha que, apesar de meus esforços para dar-lhe o melhor de tudo, ainda queria outras coisas. Ela, a ovelha irrequieta, não era como a ovelha que disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Consegue entender tudo isso? Isso constitui uma séria advertência para os capelães evangélicos carnais, aqueles que desejam obter o máximo dos dois mundos. Muitas vezes precisam ser sumariamente sacrificados, tirados de campo. Consegue entender isso? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23, versículo 2. O fato mais estranho em relação a ovelhas
é que, por sua própria constituição, é quase impossível deitar-se, a menos que se satisfaçam três condições. Primeira condição, devido à sua timidez. As ovelhas, se recusam a deitar-se, a não ser que estejam plenamente tranquilas e sem atritos com outras ovelhas. Segunda condição, se estiverem sendo importunadas por moscas e parasitas, não se deitarão. Só conseguem relaxar quando estão livres dos insetos. Terceira condição, as ovelhas não se deitam enquanto estiverem com fome. Precisam estar bem alimentadas para fazê-lo. É muito significativo o fato de que, para conseguirem repousar, as ovelhas precisam sentir plena segurança em temores, tensões, irritações ou fome. E o aspecto singular desse quadro é que somente o pastor pode proporcionar-lhes esta tranquilidade, livrando-as de suas ansiedades. O pastor sabe que as ovelhas são animais medrosos e que se assustam facilmente, pois até um coelho que salta de repente detrás de uma moita pode provocar o estouro do rebanho. Quando uma ovelha assustada dispara a correr, dezenas de outras saltarão com ela, um terror cego, sem procurar ver o que provocou o susto. Certo pastor de ovelhas disse que, com o passar do tempo, descobri que nada as tranquilizava mais do que ver-me no campo. A presença de seu dono, Senhor e protetor as acalmava de uma forma que nada mais acalmaria, e isso ocorria tanto de dia como de noite. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica prisional dos Salmos, capítulo 23. O capelão evangélico e os Salmos 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23, 2. Na vida cristã não existe substituto para a certeza de que o pastor se acha por perto. Não há nada com a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para dispersar o medo, o pânico e o terror desconhecido. Os capelães evangélicos reais levam uma vida bastante incerta. A qualquer momento pode achar-se face a face com uma calamidade, um perigo ou sofrimento de procedência imprevisível. A vida é cheia de acidentes. Ninguém sabe predizer os problemas que cada dia lhe trará. Ou vivemos numa atmosfera de ansiedades, temores e pressentimentos, ou numa atmosfera de tranquilidade e repouso. Qual será? Eu quero saber a sua resposta. Chegou um momento muito esperado. Em geral, uma ovelha mais velha, arrogante, ardilosa e dominadora se arvoará
em líder de qualquer grupo de carneiros. Ela mantém sua posição e prestígio com marradas, expulsando as outras fêmeas e cordeiro das melhores partes dos pastos ou de um recanto predileto. Leia Ezequiel capítulo 34. Você vai ser surpreendido com a palavra terapêutica de Deus em todos os níveis e sentidos de cuidado pastoral na vida de ovelha. Por causa desse senso de rivalidade, tensão e competição pela posição melhor e autoafirmação, é que existe esse conflito no rebanho. As ovelhas não podem deitar e repousar tranquilas, sempre se levantam para defender seus direitos e responder ao desafio do intruso. Qualquer pastor tem grande compaixão pela ovelha fraca que leva amarrada de todo lado das ovelhas mais dominadoras. Certo pastor de ovelhas disse: mas de uma vez tenho castigado severamente uma ovelha mais truculenta por haver maltratado uma das mais fracas. Ou então, quando batiam em cordeiros que não eram seus, tive que corrigi-las firmemente e com toda certeza tais animais não eram os primeiros em minha estima por causa de sua agressividade. Outro ponto que me impressiona nesse contexto é que as ovelhas menos agressivas, em muitos casos, contentam-se mais facilmente e são mais calmas e tranquilas. Portanto, existem vantagens definidas em ser a última. Mas o mais importante era o fato de que a presença do pastor punha fim a toda aquela rivalidade. Semelhantemente, na vida cristã, haverá fatalmente muitos fatores de irritações para nós, os capelães evangélicos reais. Existem pequenas frustrações, perturbações, experiências desagradáveis que sempre se repetem. Na terminologia moderna, referindo-nos a tais circunstâncias ou pessoas como sendo macentas. Você sabia? Existe um antídoto para isso? É certo que sim. Será que podemos atingir um estado calmo, de contentamento, a despeito da experiência dessas pequenas perturbações, frustrações e experiências desagradáveis que sempre se repete? A resposta para aqueles que se encontram aos cuidados de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é um forte sim. No momento que os capelães evangélicos reais recorrem a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e lhe expõe o problema, permitindo-lhe ver que estão diante de um dilema, uma dificuldade, uma experiência desagradável que se acha fora de seu controle. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vem nos socorrer. Então, com seu maravilhoso modo de agir, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, assume o controle
da situação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, aplica ao problema o antídoto de efeito curativo, aliviando o sofrimento. O antídoto vem de sua presença e de sua pessoa. É pela certeza de que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está operando eficazmente em favor dos capelães evangélicos reais, é que sobrevém uma sensação de calmo contentamento. Você então consegue deitar e descansar em paz, tudo isso por causa do que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, faz. Pense nisso. Finalmente, para que as ovelhas repousem, é preciso que não haja o temor de fome. Isto está implícito na declaração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os pastos verdes não surgiram como por um encanto. Resultam de um labor intenso, mas o emprego de tempo e habilidades, o lavrar a terra. O pastor tinha que limpar o solo árido e áspero, arar profundamente e preparar o solo, semear e plantar grãos e ervas especiais, irrigar e cuidar das plantações de forragem que iriam servir para alimentar o rebanho. Uma ovelha faminta ou mal nutrida está sempre em pé, inquieta, procurando mais um punhado de forragem para satisfazer a fome que lhe rói as entranhas. Tais ovelhas nunca ficam satisfeitas, não crescem e não dêem nenhum valor nem para si mesmas, nem para seus donos. Elas desfalecem por lhe falta vigor e vitalidade. Eu quero que você se lembre disso. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmos 23, 2. Embora as ovelhas se desenvolvam bem em terrenos secos e semiáridos, elas precisam de água. Devemos notar que, novamente, a chave ou indicação da localização da água está com o pastor. É ele, o pastor, quem sabe onde se acham os melhores bebedouros. Aliás, muitas vezes, ele próprio, o pastor, quem cava estes poços com muito trabalho e esforço. E é para esses pontos que o pastor está conduzindo o seu rebanho. Quando as ovelhas estão sedentas, tornam-se inquietas e partem à procura de água para se satisfazerem. Se não forem conduzidas a bom depósito de água pura e limpa, muitas vezes acharão aberrando-se em poças poluídas, onde contrai vermes tais como nematóides, facíola hepática e germes causadores de doenças. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o nosso bom pastor, deixou claro que exatamente do mesmo modo os homens de alma sedenta só poderão satisfazer suas necessidades e sede pela vida espiritual
nele. Na linguagem espiritual, beber significa simplesmente tomar, aceitar e crer. Isto quer dizer que a pessoa aceita e absorve a própria vida de Deus em Cristo Jesus, seu Filho Salvador, de tal modo que ela se torna parte integrante da pessoa. A dificuldade é que as pessoas que se acham sedentas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, isto é, que possuem um profundo senso interior de busca, que estão à procura de algo que as satisfaça plenamente, muitas vezes não sabem ao certo onde devem procurar, nem o que estão procurando. Sua capacidade interior de buscar a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e a vida abundante está ressequida. Eu quero que se lembre disso e em sua ansiedade elas bebem de qualquer poço poluído na tentativa de satisfazer essa sede de realização. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas não sabem que as ovelhas podem passar meses a fio quando não faz muito calor, quase sem beber água, principalmente se a relva estiver sempre bem orvalhada pelas manhãs. As ovelhas têm o hábito de despertar bem cedo antes do alvorecer e começar logo a pastar. E quando o luar está claro, pastam à noite. Nas primeiras horas do dia, a vegetação ainda está coberta de orvalho e o rebanho se mantém com a quantidade de líquido ingerida juntamente com a forragem quando pasta antes do amanhecer. Naturalmente, o orvalho é fonte de água pura e limpa, e não há ilustração mais resplendente das águas tranquilas do que as gotinhas prateadas de umidade pesando nas folhas da relva ao nascer do dia. Eu quero que você se lembre dessa verdade. O pastor, o criador dedicado, providencia para que seu rebanho saia logo cedo e vai pastar nesta relva molhada de orvalho. Talvez isso significa que ele, o pastor, tenha que levantar-se para sair com elas, seja no pasto da fazenda ou nas pastagens das montanhas. Ele, o pastor, precisa cuidar para que suas ovelhas comecem a pastar cedinho. Na vida cristã, é de grande importância observar que, na maioria dos casos, as pessoas mais serenas, confiantes e capacitadas a enfrentar as complexidades da vida são as que se levantam cedo, diariamente, das horas matutinas, que elas são guiadas às águas, suprindo-se dela para passar o dia. Isso não é mera figura de linguagem, é uma realidade prática. As biografias dos grandes homens e mulheres de Deus indicam que o sucesso da vida espiritual é atribuído ao momento devocional que observavam pela manhã, ali sozinhos, quietos, aguardando a voz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são mansamente guiados
ou guiadas. Mas a ironia da vida, a trágica verdade, é que com a maioria dos capelães evangélicos isso não acontece. O que acontece em muitos casos é que tentam, em vez disso, saciar-se a sede lançando mão de recursos substitutivos. O profeta Jeremias explica isso em palavras bem duras quando diz, Jeremias 2,13: O meu povo a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavar cisternas rotas que não retêm as águas. É um quadro impressionante. É um retrato preciso de vidas destruídas, de esperanças partidas, de almas estéreis que estão secas e crestadas, cobertas pela poeira do desespero. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica prisional, os Salmos, capítulo 23. Entre os jovens e adultos, alguns recorrem-se às drogas, ao álcool e às aventuras sexuais num desejo insano de saciar esta sede. Estas pobres criaturas são cisternas rotas, levam vidas miseráveis. Ainda não conversei com o jovem ou adulto que recorram às drogas e ao álcool que fossem verdadeiramente felizes. O semblante reflete a este desespero interior. Naturalmente, existem sempre pessoas ímpias que se recusam a permitir que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, os conduza. Insistem em dirigir suas vidas e seguirem os ditames de sua vontade. Garantem que podem ser donos de seu próprio destino, mesmo que no fim este destino seja a destruição. Essas pessoas não querem ser guiadas pelo Espírito Santo, não querem ser dirigidas por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, e querem trilhar seus próprios caminhos e beber de qualquer fonte que, segundo calculam, poderá satisfazer-lhes os caprichos. Certo pastor de ovelhas declarou: essas pessoas me lembram um bando de ovelhas que observei certo dia e que estavam sendo conduzidas montanha abaixo para um belo regato. Era um regato de águas claras, puras, límpidas como cristal, alimentado pelas neves derretidas em que corriam por uma campina arborizada. Mas, a caminho, várias fêmeas teimosas e seus cordeirinhos paravam para beber de pequenas poças sujas e barrentas ao lado do trilho. Era uma água turva e poluída, não somente pelo lodo levantado pelas ovelhas que passavam, mas pelo esterco e urina de gado que andaram por aquela estrada. Mesmo assim, aquelas ovelhas, várias fêmeas teimosas e seus cordeirinhos estavam certos de tratar-se da melhor água que poderiam beber. O líquido era imundo e inadequado para eles. Ademais, estava contaminado com nematódeos e larvas de facíola hepática
que eventualmente iriam infectar-se organismo de vermes e doenças. Eu quero que se lembre disso. Gostou da primeira parte da Bíblia e o capelão evangélico e o Salmo 23, nessa jornada terapêutica de capelania evangélica prisional? Gostaria agora de entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Cristo Jesus abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Entregue sua alma para Jesus enquanto seu coração bate em seu peito ou ainda enquanto você respira o ar da graça de Deus.